Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é assessora de comunicação e divulgação científica do Museu da Amazônia. Vou falar com Mariana Ferraz. Ela vai nos mostrar um pouquinho da importância do MUSA, esse museu que muitas pessoas desconhecem, mas que é de extrema importância para uma cidade, até porque uma cidade sem museu e sem memória não existe. E ao final do programa teremos a música de Marcel Mota. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é Mariana Ferraz. Ela é assessora de comunicação e divulgação científica do Museu da Amazônia, mais conhecido como MUSA. Mariana, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho diário, falar sobre o Museu da Amazônia. Como é que se deu a ideia do início do museu, que é uma associação e está evoluindo a cada dia mais? O museu foi idealizado, então primeiro, boa noite, obrigada pelo convite, por me receber. O museu foi idealizado inicialmente pelo nosso diretor-geral atual, o professor Ennio Candotti. Ele é um físico italiano, mas há muitos anos reside no Brasil e trabalha com divulgação científica. Então ele tomou a iniciativa de se mudar aqui para Manaus para fundar o MUSA. A partir daí ele começou a conversar com pessoas, pesquisadores e pessoas da sociedade daqui, pessoas daqui e também de fora, para fundar o museu. Então o museu foi fundado oficialmente em janeiro de 2009 e desde lá a gente está aos pouquinhos crescendo. 2 anos é pouco ainda para uma instituição como um museu, mas a gente já está com bastante atividades para o público. É muito comum quando você viaja para outros países, o brasileiro não tem muita cultura de museu. E tanto que nesse caso, haver uma pessoa de fora para ter a ideia de fazer o MUSA, que é o Museu da Amazônia. Como é que está sendo a receptividade do público amazonense com o MUSA, que está funcionando, como você já disse, há 2 anos aqui na nossa cidade? Está sendo boa. Aos poucos a gente está se tornando um pouco mais conhecido, né? As pessoas estão vendo que as atividades que a gente oferece realmente atendem a todo tipo de público. O que você disse é, em parte, verdade, não para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. Inteiro. A cultura de museus ainda precisa se desenvolver bastante. Eu tive um exemplo agora pelo Twitter, a gente tem uma conta no Twitter. E uma instituição, um museu americano, fez um dia do Porquê Eu Amo Museus. As pessoas se manifestaram dando os relatos mais incríveis de que museus eram espaços de memória, museus eram espaços de convivência, de encontros em grupos, de apreciar a arte. E aqui no Brasil isso foi praticamente desconhecido. Então é algo que a gente ainda está trabalhando em cima, mas de modo geral eu diria que a receptividade tem sido muito boa. Até porque um povo sem história e sem memória não é um povo a ser respeitado. Então a tendência, tanto no Brasil quanto no mundo, é, na verdade, você respeitar cada vez mais os museus, até porque há uma necessidade, não só do brasileiro, mas do estrangeiro que vem para Manaus, principalmente na Copa do Mundo, e ele vai querer ver o que tem aqui na nossa região. Isso, exatamente. Esse é um dos grandes pontos do MUSA, assim, porque a Amazônia chama a atenção, né? A Amazônia está no cenário mundial, todo mundo quer saber o que acontece por aqui, em geral só por conta de desmatamento, às vezes, ou por exotismos. O que a gente quer fazer aqui é trazer para dentro da cidade de Manaus, quer dizer, você não precisa ir para um hotel de selva, mas é claro que é muito bom, claro. É muito bem-vindo, mas a ideia é ter dentro da cidade um espaço onde a população local e o turista possam conhecer o que é a Amazônia. Essa é a grande cerne da questão, né? E porque às vezes andar numa floresta não é muito fácil para quem é da cidade. E principalmente para quem é de fora. Ainda mais para quem é de fora. Porque o nosso público são, como você disse, 2 públicos. A gente quer muito atender ao manauara, a pessoa aqui da cidade, a quem vive em torno do Jardim Botânico e da Reserva Duque, que é onde a gente está se instalando, a pessoas de toda a cidade e aos estrangeiros. E, de modo geral, essas pessoas, quando querem ver a Amazônia, saem de Manaus.
o que é um grande problema e uma pena, na verdade, até porque a nossa cidade tem muitas coisas que o público tem que conhecer. A gente tem que cada vez mais ofertar para as pessoas que vêm de fora serviços como o museu, que é o Musa que está vindo. Onde é que está localizado o Musa para quem ainda não teve oportunidade de ir? Isso, a gente tem uma sede administrativa que fica no bairro do Aleixo, no conjunto Morada do Sol. E as nossas atividades atualmente se desenvolvem no Jardim Botânico Adolfo Duque de Manaus, na Zona Leste, dentro da Reserva Duque. É uma reserva administrada pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, de propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia. É uma reserva de pesquisa que fica na Zona Leste de Manaus, tá? Então, se você quiser, não precisa sair de Manaus para conhecer um pouquinho da nossa história. Falando um pouquinho de Museu Vivo, muitas pessoas, eu tenho o costume de viajar para fora do país e acabo indo em alguns museus. Já fui no Louvre, você vai em Nova York, você vai no Museu de Nova York. E aqui em Manaus nós temos a situação do Museu Vivo. Como é que se deu o desenvolvimento da implementação do Museu Vivo? E para quem está do outro lado da câmera que não conhece, o que é o Museu Vivo? É interessante que você disse que visitou museus em muitos lugares, né? Então, a ideia do Museu Vivo surge um pouco por isso. Às vezes você vai, por exemplo, eu estava vendo hoje, no Jardim Botânico Real de Londres, conhecido como Kew Garden. Eles estavam com uma exposição até agora chamada Extravagância Tropical. E um dos grandes pontos da exposição eram as áreas alagáveis amazônicas. Então, o que eles fazem? Eles reconstroem todo o cenário amazônico dentro de uma cúpula de vidro, dentro do jardim. O que a gente faz aqui, o Museu Vivo, é por isso, é o contrário. A floresta está aqui para a gente ir lá ver, viva, com todos os animais, as plantas, tudo fervilhando ali. Essas são as nossas obras de arte. A gente quer levar o visitante para ver isso ao vivo, a vida amazônica, onde ela se desenvolve. Essa é o ponto-chave do que seria um museu vivo. A gente não precisa, na verdade, ter que construir um museu para que as pessoas vejam, já que tudo está aqui na nossa região. Já está aqui, temos muita sorte, honestamente. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam a terra que vivem. Eu sempre digo o seguinte, Manaus é quente, é caro, mas daqui eu não saio. Então, é uma cidade que a gente tem que cada vez mais valorizar, principalmente por causa do nosso museu e da nossa região. Vou fazer agora só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.